Meus amigos, vamos tratar no dia de hoje a respeito da oratória, a arte de falar. Há uma diferença entre oratória e eloquência, ou seja, retórica e eloquência. A retórica é a arte de falar e a eloquência é a arte de convencer. Uma pessoa pode falar bem e não convencer. Uma pessoa pode convencer com bons argumentos, com provas, por exemplo, sem grande capacidade de retórica. Mas a oratória é uma arte de passar uma mensagem. Essa mensagem pode ser verdadeira ou não, mas é a arte de passar uma mensagem. Quem inventou a retórica foram os gregos, principalmente Aristóteles. Aristóteles nunca fez uma palestra, mas era professor de retórica, de oratória, dos grandes líderes da Grécia Antiga, como, por exemplo, Alexandre. Então, nós quando estudamos a retórica, a oratória, nós aprendemos que ela tem alguns princípios fundamentais, que vão desde a postura do orador até os pontos fundamentais para que ele tenha condições de passar sua mensagem de forma a convencer e de forma a gerar compreensão por parte do público. Então, nós vamos aqui verificar alguns princípios básicos da oratória. Na Grécia Antiga, o grande professor foi Aristóteles, mas por incrível que pareça, o maior orador da Grécia Antiga foi Demóstenes, aquele filósofo grego que era gago. Imaginemos só, o maior orador da Grécia Antiga era um homem que sofria da gagueira. Já na Roma Antiga, depois que os romanos conquistaram a Grécia, o maior orador de Roma foi Cícero, que foi professor de Júlio César e, ao mesmo tempo, professor de Marco Antônio. Professor dos grandes oradores, dos grandes senadores, que eram bons oradores na Roma Antiga. Então, nós verificamos que hoje há uma necessidade fundamental para que o indivíduo passe a sua mensagem. Isso vai no campo das vendas, na arte de passar a mensagem, no campo da administração, da política, da religião. Ou seja, é de fundamental importância nós desenvolvermos técnicas, compreendermos as técnicas de como se falar em público. Vejamos então alguns princípios básicos. O primeiro ponto que se deve observar gira em torno do grande obstáculo do orador. O grande obstáculo do orador se chama o medo. E o medo é um problema, porque o que é o medo? O medo é uma reação emocional de quem não tem certeza de se a sua mensagem será ou não valorizada, será ou não compreendida e, principalmente, será ou não aceita. Então, o medo é um problema. Quando o medo aparecer, nós temos que encarar o medo. Agora, existem dois tipos de medos. O medo que nos impede de fazer coisas boas e o medo que nos impede de fazer coisas desagradáveis ou coisas erradas. Estamos a falar do medo que nos impede de fazer coisas boas, como, por exemplo, passar uma mensagem. Então, existem mecanismos para se superar o medo. O primeiro é preparar a palestra, preparar o tema, estudar o tema. Isso dá ao orador uma segurança. Isso passa para o orador uma tranquilidade. Evidente que em 1 hora e 2 horas o orador não vai ter condições de passar todo o seu conhecimento em que ele levaria um dia inteiro falando. Então, o medo começa a ser superado através do estudo. Por meio do estudo, se supera o medo. O segundo aspecto para se controlar o nervosismo é trabalhar técnicas de respiração. Existe, por exemplo, uma técnica de respiração chinesa de há 3.000 anos que cuida dessa respiração. Por exemplo, essa técnica é: inspira por uma narina, tapa uma narina, expira pela outra e depois expira, ou seja, solta o ar pela outra narina. Solta o ar e depois inspira pela outra narina e assim sucessivamente. Vamos repetir. Inspira,
expira. Pela mesma, inspira, expira. Por essa mesma, inspira. Pela outra, expira. Isso não é apenas para falar em público. Isso serve para oxigenar o cérebro, para que tanto o orador, quanto aquela pessoa que vai fazer um concurso, ou que vai se encontrar diante de uma situação constrangedora ou apreensiva, qualquer tipo de necessidade que vise uma estabilidade emocional, que permita ou que exija um equilíbrio emocional, é bom trabalhar com a respiração. Um outro aspecto que é fundamental é o orador ter preparo, no sentido de preparo físico e mental. Um orador que vai fazer uma palestra com noite perdida, um orador que não tomou um banho, que está com fome. Claro que antes de uma palestra o indivíduo não vai se alimentar de alimentos pesados. Também não vai fazer uma palestra com fome. Então, toma um banho, faz um lanchezinho, escova os dentes, veste uma roupa limpa, e aí o orador vai. Geralmente o orador deve chegar um pouco mais cedo onde ele vai falar. O Luciano Pavarotti, um grande tenor italiano, nós aprendemos com ele que ele tinha uma prática. Antes de se apresentar, ele buscava conhecer ou reconhecer o auditório onde ele iria se apresentar. Então, por exemplo, se ele teria que se apresentar no teatro à noite, então ele chegava à tarde, olhava o teatro, fazia ensaios, e quando chegava à noite, ele estava seguro do lugar. É uma espécie de reconhecimento do ambiente onde o orador vai se apresentar. É evidente que se o orador tem uma palestra às 8, ele não quer chegar, por exemplo, às 7h30, porque ele quer ficar um pouco mais recolhido. Ele pode chegar às 15 para 8. Agora, é bom que ele conheça o auditório onde ele vai falar. E se ele pode ir à tarde, pode chegar mais cedo, 7 horas, reconhece, depois se recolhe, ou então fica sentado ali, evitando dispersar energia. Muitas vezes o orador vai fazer uma palestra, e o que ele observa? Ele fica ali conversando, a sua energia fica se dissipando, e na hora da palestra ele já está com sua energia gasta. O orador tem que estar concentrado antes da oratória. Bom, um outro aspecto da oratória, além desse preparo do estudo, de chegar antes, se preparar emocionalmente, também existe a necessidade do orador saber lidar com as mãos, por exemplo. Onde colocar as mãos? Então, onde colocar as mãos? Vai fazer uma palestra com o microfone, por exemplo, aqui, vai ficar assim? Não pode. Vai encostar os lábios no microfone? Também não. Então é bom que o orador entenda que a sua visibilidade, a sua face tem que aparecer. Então ele não vai encostar o microfone na boca, ou o microfone de uma forma que a sua imagem não seja vista. Então é interessante que ele cuide disso. Outra parte é a questão das mãos. Onde colocar as mãos? Vocês estão observando que eu estou falando e eu estou colocando as mãos dessa forma. É evidente que na posição de repouso as mãos devem ficar assim. Evitar ficar assim, ou então com os braços cruzados, ou então com a mão no bolso, ou então com as mãos para trás ou para frente. Não. O orador vai colocar na posição de repouso as mãos dessa forma e ele vai se comunicando, ele vai falando, ele vai gesticulando de uma forma suave. Ele não vai falar, por exemplo, com as mãos abertas demais, ou então fechadas demais. Ele tem que ser natural. Tem gente, por exemplo, que muitas vezes fala mais com as mãos do que com as palavras. E gesticula de forma excessiva. Também não há necessidade disso. Outro detalhe, muita gente pergunta, durante a palestra deve-se beber água? Se necessário for, sim. Mas o ideal, se é uma palestra de 50 minutos, 1 hora, não há necessidade de parar e tomar água, a não ser que haja realmente uma grande necessidade. E se a água tiver que ser tomada, evitar água gelada, porque isso vai interferir nas cordas vocais. Então as questões vinculadas à água, por exemplo, o orador vai se apresentar. Ele não precisa falar sobre tratar um longo currículo, ou então alguém vai apresentar o orador e vai falar 20 minutos. Às vezes o orador tem 1 hora para falar, e aí vem 20 minutos de apresentação. Depois vem mais 15 minutos de música. Quando sobra para o orador, 30 minutos para ele falar.
Então é bom que a apresentação do orador seja breve, falando sobre o que ele faz de forma sucinta e passando a palavra para o orador. Bom, agora o orador tem que pensar que a sua palestra tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, o orador vai dizer o quê? Vai definir o quê? O que ele vai falar? O que ele vai falar? Ele vai passar para o público a definição do tema. Depois ele vai dizer por que o tema. Qual é a razão de ser do tema. Depois ele vai tratar dos objetivos do tema. Objetivo geral, objetivo específico. Depois ele avança para justificar a importância do tema. A importância do tema. Ou seja, qual a necessidade do estudo desse tema? Qual é a importância ou qual é a utilidade? Aquilo que não é necessário, útil ou importante, é evidente que não vale a pena ser ouvido. Então o orador tem que determinar essas condições já na introdução. Bem, aí agora ele vai fazer a palestra dele. Ele vai desenvolver, usando da metodologia, falando de forma, usando de técnicas de audiovisual ou não. Então ele vai falar, e é evidente que ele vai tomar alguns cuidados. Por exemplo, a entonação da voz. Ele não deve falar muito pausado, nem também deve falar muito de forma ligeira, que possa prejudicar a condição do público de entender as suas palavras. Então o orador tem que cuidar de alguns aspectos. Mas vamos continuar passando aqui os nossos slides. Antes de pensar como, saiba o que falar. Evidente que através do estudo nós já falamos a esse respeito. A outra coisa que é importante para a oratória é evitar o pessimismo. O pessimismo vem do medo, muitas vezes. O pessimismo é aquela condição de negatividade daquele orador que não acredita na sua mensagem. O orador, antes de tudo, é um vendedor de ideias. Ele tem que acreditar. É muito constrangedor um indivíduo fazer uma palestra sobre um tema que ele não acredita. É semelhante a alguém que vai fazer uma propaganda a respeito de uma temática que ele não usa. Olha, vai fazer propaganda de um sabonete, mas eu não uso sabonete. Estou fazendo uma propaganda porque estão me pagando para isso. Isso, quando o indivíduo divulga, quando ele fala sobre algo que ele não acredita, de algum modo ele passa isso para as pessoas. Então, eu poderia resumir, em termos de técnica de oratória, do seguinte modo. O orador tem que falar a respeito daquilo que ele acredita. Se ele acredita, ele vai passar essa impressão ao público. O que ele não pode ter é a pretensão, de querer que a sua ideia seja aceita. Mas uma coisa que ele tem que ter clareza naquilo que ele vai falar. E otimismo, porque o otimismo é o quê? É a passagem de uma emoção em torno daquele tema. Vejamos aqui. Mais alguns tópicos interessantes. Nesse slide, diz assim, não adquira vícios. Às vezes o orador vai falar, aí ele fica segurando ali o botão, ele fica enrolando o cabo do microfone, ou ele então fica segurando a gravata, ou seja, ele busca uma bengala psicológica porque ele não sabe onde colocar as mãos. E nós já falamos que a melhor posição das mãos é essa aqui. Aí ele vai falando em posição de repouso. Né? A questão da voz também é de fundamental importância. Porque existe uma coisa chamada mimetismo. É quando o orador imita outro. E o público sabe que ele está a imitar outra pessoa. Então o orador, para que ele consiga vencer o mimetismo, ele deve se preocupar em ouvir a sua própria voz, sentir suas emoções e perceber suas ideias. Quando o orador tenta imitar o outro, imitando a voz, imitando a forma como o outro fala, as pessoas percebem. E percebem que o orador não está sendo natural. Uma vez eu vi alguém que ia dar uma notícia, que ia dar um aviso, e só naquele momento do aviso, a pessoa deu o aviso como se fosse fazer uma palestra. Ou seja, o orador tem que saber se colocar de acordo com a condição do ambiente, com a circunstância. Para um público de 3.000 pessoas, ele vai se comportar de uma forma.
Agora, para um auditório de 50 pessoas, ele não precisa falar como se ele estivesse falando para uma multidão no estádio de futebol. Então ele tem que tomar alguns cuidados para que ele coloque a sua voz, dê o tom da sua voz de uma forma que seja adequada ao ambiente. Muito bem. Outra coisa também é que o orador pode alternar um pouco o tom da sua voz. Ora ele fala um pouquinho mais alto, ora ele fala um pouquinho mais baixo. O que ele não pode é ficar num tom só, num nível só, porque aí ninguém suporta. Existem oradores excelentes, mas eles não sabem como se comportar, porque ele fala num tom só. E ele não alterna, e com isso o público sente um pouco de dificuldade. Outra coisa é o público ouvir um orador que não passa energia para ele. Muito pelo contrário, o indivíduo está vampirizando a energia do público. O público está ali querendo não só a mensagem, porque ele também quer sentir o orador. O orador deve passar um pouco de emoção. É evidente que sem certos exageros. Bom, chamar a voz com a respiração significa buscar a sua voz natural. É evidente que ele pode até falar um pouquinho mais rápido, mas o que ele não pode é engolir sílabas. Ele não pode engolir palavras. Ele tem que falar dentro do nível que ele dá conta de suportar no processo de dinâmica do seu pensamento. Por exemplo, tem oradores que falam devagar, como, por exemplo, meus amigos, estamos aqui hoje. Não dá. Ou então falar assim, meus amigos, estamos aqui hoje para tratar do assunto da oratória. Também não. Então, nós temos que, de certo modo, buscar uma posição natural para que nós não imitemos ninguém, sejamos nós mesmos, mas de uma forma que o público que está do lado de lá possa entender e gostar do que está ouvindo, que esteja ouvindo. Bom, vejamos outros itens. A prática é fundamental. Uma coisa também que é fundamental é o orador se preocupar com a roupa que ele vai vestir. A roupa não deve aparecer mais do que o orador. E o orador não deve aparecer mais do que a sua mensagem. E a mensagem não pode aparecer mais do que a verdade. Então, tem oradores que vão fazer palestras e colocam aquele perfume muito agressivo, ou aquela gravata, aquele vestido muito justo, com decote, ou seja, pulseiras, o indivíduo sacode a pulseira e chama atenção muito mais pelo vestuário do que pela própria forma de falar. Então o orador tem que tomar alguns cuidados, roupas geralmente discretas, evidente que bem trajado, e roupas que não possam causar interesses que desconcentrem a atenção do público. Evitar roupas transparentes, evitar roupas com cores muito fortes. Roupas claras é interessante, porque o público que está ali, ele de certo modo, ele não quer ser chamado a atenção através de roupas estampadas, aquelas roupas que possam, de algum modo, até denegrir a imagem do orador. Gravatas extremamente estampadas, coloridas. Então o orador tem que ser discreto. Tem que ser como um árbitro de futebol. Ele vai ali, apita o jogo, mas ninguém nem sabe o nome dele. Porque ele é discreto e eficaz. Por isso que na oratória, a mensagem deve aparecer mais que o orador, e o orador deve aparecer muito mais do que o seu vestuário. Já falamos aqui a diferença a respeito da retórica e da eloquência. A retórica, a arte de falar, e a eloquência, a arte de convencer. Então, essa capacidade de expor uma ideia de forma clara, objetiva, e que vá atender à necessidade do público, é uma técnica de eloquência. Uma coisa que é importante para o orador é ele se colocar no lugar do público. Ele pensar, se eu estivesse do lado de lá, como eu gostaria de ouvir, como eu gostaria que esse tema fosse tratado. Por isso que na arte de falar, o orador ele pode dividir a palestra dele em narrativa, dissertativa ou descritiva. Narrativa quando ele conta uma história. Descritiva quando ele detalha alguns aspectos. E dissertativa quando ele defende algumas ideias. Então, na introdução, ele vai definir o tema e ele vai se utilizar de argumentos mais científicos. Na introdução. No desenvolvimento, o tema será colocado aí. Existem dois tipos de técnicas, a técnica europeia e a técnica
dos Estados Unidos. O americano, ele tem a seguinte técnica, ele coloca teoria e um pouquinho de história. Teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. Na Europa, não. Uma palestra de 60 minutos, 30 minutos para teoria, mais 30 minutos para prática. Contos, narrativas, casos. O americano, agora, essa técnica americana de teoria e caso, teoria e caso, teoria e caso, é uma técnica muito própria para seminários, para eventos, para palestras de longa duração. Agora, uma palestra de curta duração pode ser utilizada aí a técnica da Europa, muito usada na Europa. Uma palestra de 60 minutos, 30 minutos de teoria e depois mais 30 minutos de prática, de caso. Então, no desenvolvimento, o indivíduo vai contar algum caso ligado ao tema. Não pode fugir do tema. O indivíduo não pode começar a fazer uma palestra sobre melão e avançar para abacate e terminar com abacaxi. Ele vai falar do melão do início ao fim. Ele pode até comparar o melão com outras frutas, mas o foco ele não pode ser tirado ali da palestra. O foco não pode ser desviado. Bom, então faz parte da eloquência ser fiel ao tema em que o indivíduo vai falar. Às vezes é até tentador, chega a ser até tentador o indivíduo desviar um pouco do tema central, mas isso não pode ocorrer. Aqui, esse slide aqui não está muito interessante, mas aqui fala sobre a riqueza do conteúdo e da clareza, né? Ou seja, o conteúdo, a riqueza dele está exatamente pela capacidade de compreensão do orador acerca do tema. Por isso que o orador ele não pode tratar de um tema que ele não tem afinidade. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra, e foi lá no Rio de Janeiro, no bairro Maracanã, no bairro do Maracanã, e lá o tema era sobre, me deram o seguinte tema, suicídio. Quando eu entrei no auditório, que eu vi aquele povo todo feliz, eu falei, aqui não cabe palestra sobre suicídio. Resolvi falar sobre suicídio, mas dando um enfoque a respeito do otimismo. Dentro de uma palestra com um foco em otimismo, evidente que eu falei sobre suicídio. Claro que eu estudei sobre o suicídio, mas não um tema particularmente que me seja agradável. Mas, já que eu aceitei, eu tive que estudar acerca do tema. Então, o orador deve tratar do tema que ele tem afinidade. Porque se ele não tiver afinidade, ele não vai conseguir agradar o público. Ou ele pode até agradar, mas alguém vai dizer, olha, ele fala melhor sobre esse tema do que sobre esse. Sobre aquele tema do que sobre esse. Porque o outro tema ele se desenvolveu mais. Então, a riqueza de conteúdo vem muito da afinidade do orador em relação ao tema. Bom, é interessante que o orador trate do tema que ele conhece. E ainda que ele conheça, é imperioso que ele estude. Por mais que ele seja familiar ao tema, nunca deve perder de vista a necessidade de estudar. Até para lembrar detalhes, senão ele esquece. Outro ponto. Agora, se ele é obrigado a tratar de um tema que ele não conhece, ele tem que ter um tempo para estudar. Aí ele vai pedir um prazo para estudar. Mas vamos supor que ele seja obrigado a falar naquele momento a respeito de um tema que ele não domina, mas ele tem que salvar aquela situação. Aí ele vai tentar falar do tema, mas focando o tema que ele goste. Por exemplo, ele vai falar sobre Rui Barbosa, mas ele nunca leu nada sobre Rui Barbosa. A única coisa que ele sabe é que o Rui Barbosa é baiano, viveu na Bahia. Era um homem inteligente, jurista. Então ele não conheceu, mas ali na hora faltou orador e chamaram o rapaz para falar sobre Rui Barbosa. É evidente que ele vai tentar, de alguma forma, conciliar o tema com outros temas que ele domina. A respeito, por exemplo, de outras biografias que ele conheça, comparando Rui Barbosa com outros grandes personagens. Isso me lembra a história do micróbio e do elefante. Na década de 60, uma grande universidade da Inglaterra resolveu abrir um concurso para uma vaga em microbiologia. Professor universitário na área de biologia, especificamente em microbiologia. Então se apresentaram 10 candidatos, todos doutores, todos capacitados. Cada um teria ali que estudar 10 temas. No dia da prova, o tema seria sorteado e ele teria 30 minutos para tratar do tema, cada um. E tinha lá um candidato que não teve tempo de estudar muita coisa, só sabia sobre aquilo que ele conhecia a respeito de micróbio. Só sabia de micróbio, não sabia de mais nada. No sorteio caiu elefante. E ele falou, e agora o que é que eu faço?
Não tem como voltar. Tinha que participar do evento. Não sabia nada de elefante. E aí, os candidatos, seus concorrentes, alguns foram até seus professores, e ele ainda ficou por último, o último a se apresentar. Então tinha uma banca lá de 3 julgadores, de 3 juízes, 3 professores, e aí chegou aquele professor e começou a falar mais ou menos assim: senhores membros dessa conceituadíssima banca, dessa grande universidade europeia, eu nem sei porque eu estou aqui, porque os meus concorrentes têm uma capacidade imensa de ocupar essa cadeira. Mas eu quero dizer que eu estou muito emocionado, porque há 15 anos eu estudo sobre os elefantes, e hoje eu tive a felicidade de tirar exatamente sobre os elefantes. E ele começou. Porque o elefante é um animal muito importante para o nosso ecossistema, mas eu estou preocupado porque os nossos elefantes estão em fase de extinção. No seio da mãe África, os elefantes estão sendo devorados por muitos micróbios. E aí esse professor começou a falar tudo sobre micróbio. Micróbio X, pega o elefante fica com febre, 7 dias depois ele morre. Ele matou todos os elefantes da África com todos os micróbios que ele tinha em 30 minutos. Não sabia nada sobre elefante. Mas ele usou o que ele sabia. Uma válvula de escape. Claro que todo mundo percebeu que ele estava fugindo ao tema porque ele não conhecia a respeito do tema. Aí o tempo passou, 2 semanas depois, esse professor foi convidado para conversar com os 3 membros da banca e também com o reitor da universidade. E o presidente disse: professor, o senhor não pensou que a gente acreditou que os elefantes estão em extinção e que na África muitos micróbios estão ali acabando com todos os elefantes? O senhor não pensou que a gente ia acreditar nisso? O senhor não sabe nada de elefante. O senhor não tem nem 15 minutos de estudo sobre elefantes, quanto mais 15 anos. Mas, professor, nós chegamos à conclusão de que nós precisamos de professores criativos, de professores que, mesmo diante de uma situação adversa como aquela que o senhor enfrentou, soube passar uma energia. Porque quase nós acreditamos que realmente os elefantes estavam em extinção, graças à sua capacidade de persuasão. Então, nós consideramos, embora todos os professores sejam de alto nível, nós chegamos à conclusão que nós precisamos de um professor como o senhor. E aí o homem foi admitido. Vejamos bem que essa história percorre até hoje os ambientes acadêmicos, como a história do micróbio do elefante. O professor que não sabia nada a respeito do elefante e acabou fazendo uma belíssima aula a respeito de micróbio. Então, se alguma coisa acontecer nesse sentido, você lembra da história do micróbio do elefante, para não se sair mal. Agora, isso não é regra. Adotar isso como regra é realmente desrespeitar o público. Bom, então a clareza deve existir de conteúdo, de pronúncia, riqueza de conteúdo. Agora, é interessante, o público não tem obrigação de concordar conosco, mas uma coisa nós temos obrigação: de fazer com que a mensagem seja clara. Ninguém deve sair do auditório, daquele ambiente, dizendo: eu não entendi. Tem oradores que querem falar de forma muito erudita, pensando que todos têm o mesmo nível, o mesmo padrão de compreensão. E isso não gera simpatia por parte do público. O público sai dali e apenas diz assim: profundo. Alguém pergunta: ei, como é que foi a palestra do orador? Profunda, porque não sabe dizer o que fez. Não sabe dizer o que ouviu. Porque o outro falou de uma forma que o indivíduo não sabia. Então, quando o orador for fazer uma palestra, ele tem que saber que ali tem gente que sabe muito a respeito do que ele está a falar. Ou se ele não sabe, tem alguém gravando. E alguém vai perceber isso. Muito bem. Outro detalhe é que tem gente ali que não sabe nada, absolutamente nada a respeito. Por isso que é importante que o orador conheça o público que ele vai falar. O nível cultural, social de quem vai escutar a sua palestra. Mesmo com um nível superior, o orador deve, de certo modo, adequar sua linguagem para que ela seja clara, tanto para aquele erudito, aquele que conhece, quanto para aquele leigo que nunca ouviu falar a respeito do tema. Então isso é de fundamental importância. Vejamos algumas características do orador eloquente. Já falamos aqui a respeito da naturalidade. O indivíduo natural, ele realmente passa uma familiaridade. O indivíduo pode até falar algo que a gente não concorda, mas se ele é natural, ele gera credibilidade. Ele não está fazendo um teatro. O teatro atrai, o teatro emociona.
Aquele orador que teatraliza a sua fala, ele chama atenção, como por exemplo Hitler. Hitler fazia um teatro e é considerado um dos maiores oradores de todos os tempos. Mas o teatro não fica bem para um orador. Porque essa atividade, a não ser uma atividade teatral, uma apresentação teatral, uma peça teatral, tudo bem. Mas numa oratória, numa palestra, ele pode até, ao contar um caso, uma narrativa, ele pode teatralizar alguns personagens. Mas ele não pode se envolver demais. Como, por exemplo, o orador não pode derramar lágrimas diante de uma grande emoção. Ele tem que ter controle emocional. Então, ele precisa tomar alguns cuidados para que ele não teatralize demais as suas atividades de comunicação. Porque o público vai entender que ele não está sendo natural. E o público quer, acima de tudo, de um orador, a sinceridade. O público quer sentir se aquela mensagem é verdadeira e se aquele orador é sincero. E quando o orador busca o teatro, teatralizar a sua apresentação, ele pode até agradar. Porque é muito agradável assistir uma palestra teatral. É muito agradável. Faz bem. Mas não convence. Mas não gera credibilidade. Então, a naturalidade, ela gerará credibilidade. E ela é superior à técnica. Outro aspecto importante é a objetividade. O orador tem que ser objetivo. Ele vai tratar do tema de forma objetiva. Ele não pode ser prolixo. Ele tem que ser objetivo para que a ideia dele seja, de forma clara, pelo menos compreendida. A questão da aceitação da ideia já é outro caso. Vamos ver. O orador eloquente, vamos ver mais algumas características dele. Ele tem que ser criativo. A criatividade é fundamental na oratória. Claro que sem os exageros da criatividade. O que é criatividade? A criatividade muitas vezes vem diante de uma adversidade. A criatividade vem de uma inspiração. Se alguém perguntasse assim, Emídio, quando é que o orador consegue atingir seu objetivo? Quando ele está inspirado. O melhor orador é um inspirado. O melhor profissional é um inspirado. O inspirado, ele realmente faz coisas que normalmente não se faz. E o que gera a inspiração? A criatividade. A criatividade é de fundamental importância para que o orador tenha condições de passar sua mensagem de forma agradável. Por exemplo, isso me lembra uma história também de um vendedor de um produto de informática de uma empresa paulista. Esse orador viajava com o motorista da empresa e percorrendo diversos lugares, diversas cidades do interior de São Paulo, e para vender aquele produto. Depois que ele percorreu 20 cidades, ele ficou com febre, ele estava afônico e ele não tinha condições para falar. Já estava ali, distante da capital onde eles moravam, quase 1000 quilômetros. E o orador disse para o motorista, olha, infelizmente vamos ter que voltar porque eu não estou bem. E o motorista falou assim para ele, olha, doutor, se eu quiser eu posso falar, eu já ouvi essa palestra tantas vezes e ninguém conhece o senhor mesmo, se eu permitir eu faço a palestra. O orador olhou para o motorista e disse, nossa, então tá bom. Eu vou ser o motorista a partir de agora e você o orador. E os dois foram para aquela cidade e se apresentaram ao diretor. E lá o motorista se defrontou diante do auditório de quase 300 pessoas. E o motorista começou a apresentar, a falar e tudo. E o orador lá atrás ficou maravilhado. E até pensou em recomendar o motorista ao seu chefe, afinal de contas, o motorista dominava a respeito do produto, tanto quanto ele. Mas o orador ficou preocupado, porque embora o motorista dissesse que na hora das perguntas e respostas, ele teria as respostas, porque geralmente ele sabia que as perguntas eram as mesmas, o orador ficou despreocupado. Mas aí chegou um momento, depois da palestra, da exposição do produto, das dúvidas que teriam que ser tiradas, perguntas e respostas. E o motorista continuava a responder as perguntas, mas aí teve lá uma pergunta que era do proprietário da instituição de ensino superior, que o motorista não conhecia
ele não sabia a respeito daquele aspecto. Ou seja, não sabia a resposta. E aí ele pegou a pergunta, leu a pergunta e disse, olha, eu quero dizer a vocês que esse nosso produto é tão fácil que eu nem vou responder essa pergunta aqui do doutor fulano de tal, proprietário da faculdade. Eu vou pedir para o meu motorista que está ali atrás, que está um pouco gripado, venha até aqui e responda essa pergunta por mim. Isso é criatividade. Isso é inspiração. O indivíduo, muitas vezes, diante de uma situação adversa, imprevisível, ele vai se sair de uma forma interessante. Ou então, ele vai tratar de um tema de uma maneira diferenciada. A criatividade, ela tem essa característica. O orador criativo faz com que ele também seja versátil. O que é orador versátil? É aquele que trata do mesmo tema de diversas formas diferentes. Ele tem tanto domínio que ele trata do tema, por exemplo, trânsito no trânsito urbano. Ele domina tanto a respeito do tema que ele vai tratar do tema de uma forma diferente. Ele vai ser versátil. A versatilidade depende da criatividade. A criatividade depende do estudo do domínio do tema e também da inspiração. Vejamos outras características do orador eloquente. Eu acabei de dizer, a versatilidade é aquele indivíduo que domina o tema e trata daquele tema de diversos modos diferentes. Através da narrativa, da dissertação, da descrição. Ou seja, ele vai tratar do mesmo tema e alguém vai dizer, nossa, mas ele falou desse tema no lugar X e ele falou dessa forma. No lugar Y ele falou de outra maneira, mas o tema foi o mesmo. Quando o orador consegue isso, ele está a demonstrar que ele conhece profundamente a respeito do tema que ele está a falar. Memória. O bom orador tem que ter memória, capacidade de memorizar. A memória é algo que realmente impressiona. Quando o orador vem com detalhes, cita histórias com riqueza de detalhes, datas, nome de cidades, nome de pessoas, evidente que ele passa ao público a ideia de que ele é um profundo conhecedor. Quando muitas vezes ele pode até não ser grande conhecedor, mas ele tem uma grande memória, e essa memória passa uma impressão de que ele domina a respeito do tema. Então, é interessante que o orador, além da compreensão acerca do tema, é necessário que ele use da sua memória para passar alguns detalhes que somente por meio da memorização ele terá condições de fazer isso. Existem técnicas de memorização. Há uma diferença entre decorar e memorizar. Decorar seria pelo lado esquerdo do cérebro, ou seja, usando a razão. E memorizar seria do lado direito, ele vai trabalhar com a imaginação. Aquele mecanismo de memorização pela imaginação é muito interessante para que o orador não se esqueça a respeito de alguns dados necessários para que ele vá transmitir por meio da sua mensagem. O orador também tem que ter habilidade. Essa habilidade é a capacidade de perceber o nível cultural, o nível social do público. É a habilidade. Ele vai percebendo, de acordo no andamento da palestra, ele vai percebendo as reações emocionais do público. Tem que ter habilidade, inclusive, para ser pontual. Se a palestra começa às 8 e termina às 9, depois das 9 horas, da noite, das 21 horas, é evidente que o público vai começar a ficar desconfortável. E o orador tem que saber um pouco, ter habilidade em relação a isso. Já teve orador, por exemplo, que começou a falar e falar. A palestra tinha que terminar às 9 horas, terminou 10. Quando ele parou, viu que só tinha um homem ao fundo. E ele disse, meu amigo, só você ficou até o fim. Ele disse, doutor, eu sou o porteiro, estou esperando o senhor terminar de falar para fechar a porta. Ou seja, o orador não teve a sensibilidade, a habilidade para, inclusive, falar a respeito de um tema seguindo a disciplina do horário. A questão da linguagem também entra na habilidade. Imagine que alguém vá, ou você que está me escutando, assista uma palestra dessa forma. Imagine como é desagradável. Meus amigos, vamos tratar na noite de hoje a respeito da dinamicidade da escatioferese dentro do plano cartesiano, seguindo a histerese magnética e a força contra-eletromotriz. Como é que entende uma palestra dessa?
usando de termos técnicos. Quem vai fazer uma palestra, se utilizando de termos técnicos, deve traduzi-los e dizer o que é esterese magnética, o que é campo magnético, o que é força contra-eletromotriz, o que é plano cartesiano, o que é esquetiofirese. Se chegar um médico aqui, um engenheiro, um advogado, e começar, ou um psicólogo, qualquer profissional que for tratar de um assunto usando só de termos técnicos para uma plateia que não entende, ele realmente está demonstrando que não tem habilidade para tratar daquele assunto para o leigo. O médico, quando vai prescrever ou quando vai dizer que tipo de doença o paciente tem, ele não vai dizendo o termo técnico científico daquele problema, porque o paciente não vai entender. Então, habilidade para perceber que o outro tem ou não condição de entender, começando da linguagem. Aí vem a necessidade da clareza. Então, o orador tem que perceber, tem que ser sensível a esses aspectos. A inspiração é de fundamental importância. Agora, para ter inspiração, o indivíduo tem que perceber alguns detalhes. Por exemplo, tem gente que funciona melhor à noite do que de manhã. Tem gente que funciona melhor à tarde do que à noite. Tem gente que funciona melhor de manhã do que à noite. O que é isso, funcionar? Tem gente que se sente mais disposto. Por exemplo, eu sou professor. Então eu conheço professores que pela manhã produzem o máximo. São excelentes professores, dão as melhores aulas. À noite cai o rendimento. Já tem outros professores que à noite eles brilham. De manhã eles não brilham tanto. Outros brilham demais à tarde. A maioria não gosta muito da tarde, porque depois do almoço, o pH do sangue vai ali fazendo o quilo e a plateia fica assim meio desconcentrada. Ou seja, os alunos não prestam bem atenção, muita atenção. Então o orador tem que entender também suas condições. Se ele vai fazer uma palestra de manhã e ele não funciona bem de manhã, ele deve dormir mais cedo. Ele deve dormir mais cedo, para que de manhã ele esteja disposto, para que ele tenha condições de render o máximo possível. Senão, não vai ter inspiração que dê jeito. Então a inspiração depende das condições do orador, do conhecimento dele, e é evidente que também a inspiração depende muito do retorno que o orador sente diante do público. Quando o orador sente que o público está a gostar da sua palestra, a inspiração aumenta. Agora é aí que o orador tem que tomar alguns cuidados. Diante de um público extremamente acolhedor, extremamente afável, ele não pode ficar muito à vontade, não. O orador não pode falar em público como se ele estivesse na casa dele. Porque em algum momento ele pode escorregar. Em algum momento ele pode sentir tão à vontade, daqui a pouco ele está falando palavrão, ele está falando alguma coisa, porque ele está muito à vontade. Então, por mais que o público também seja acolhedor, seja um público amigável, seja um público extremamente, um fã-clube dele, ali o público gosta demais daquele orador. O orador, evidente que vai se inspirar muito mais diante de um ambiente familiar. Mas mesmo diante do ambiente familiar, ele tem que tomar alguns cuidados para que ele não fale certas coisas que depois venha se arrepender. Ou seja, mal interpretado. Outra coisa que falamos aqui e voltamos, né? O orador eloquente tem que ter entusiasmo. Os gregos diziam que o entusiasmo significa Deus está com você. O entusiasmo é a beleza da palestra. É a energia que o orador põe na palestra. Entusiasmo é energia. E é evidente que esse entusiasmo vai ser passado. Então existem oradores que conseguem, são os oradores líderes. O orador líder, ele passa o entusiasmo, ele passa. Então existem vários tipos de oratórios. Por exemplo, a exposição. O expositor, que vai tratar de um assunto científico, ele também pode passar com entusiasmo, que é fundamental. Agora, dependendo do tema, ele não vai usar de tanta energia. Existem temas que exigem demais o raciocínio do público. Então ele vai com calma. Agora, a energia é fundamental em algum momento. Geralmente se usa muito da energia ao final de uma palestra. No início de uma palestra, ele vai usar de termos mais científicos. No meio, termos mais filosóficos. E no final,
termos mais poéticos. Ou seja, é interessante que na conclusão de um tema, o orador provoque reflexões. E muitas vezes busque uma emoção, um entusiasmo maior, para que o público realmente sinta, ao final da sua palestra, que ele realmente passou não só conhecimento, mas também passou uma emoção agradável. Então, o entusiasmo é de fundamental importância. E isso demonstra a familiaridade do orador em relação ao tema. Eu me lembro que eu assisti uma palestra, um seminário lá em Lisboa, e eram 3 doutores apresentando um tema. Os 3 leram os slides. Nem comentar os slides eles comentaram. Depois da exposição dos 3 oradores, que eram indivíduos que conheciam profundamente a respeito do tema, se levantou lá um homem e começou a criticá-los. Eram 3 doutores. Foi uma palestra numa universidade. Imaginemos só, meus amigos, que situação. 3 doutores lendo slide. Isso não passa entusiasmo. Tem gente que vai preparar uma aula, que vai preparar uma palestra, e fica o tempo todo lendo o slide. Nem comentar o slide comenta. Realmente, isso dificulta a questão do entusiasmo. Bom, a determinação, né? O orador tem que ser determinado, apesar das dificuldades, apesar das lutas. Todos os dias nós aprendemos, todos os dias nós temos um desafio novo, porque não existem 2 plateias semelhantes. Não existe 2 públicos semelhantes. Ainda que o público seja o mesmo, ele de manhã tinha um tônus, um padrão mental, à tarde ele vai ter outro. À noite vai ter outro. Então, não se fala a mesma plateia 2 vezes. A metáfora de não se atravessa o mesmo rio, mais de uma vez. Então, nós temos que tomar algum cuidado, porque aquilo que agradou um grupo pode não agradar o outro. A aula que agradou aquele grupo pode não agradar esse outro. Por exemplo, como fazer uma palestra só para mulheres, só para homens, só para jovens, só para crianças, só para pessoas experientes ou não naquela área, para profissionais daquela área. Então, o orador tem que ter sensibilidade para entender isso e determinação para ir se ajustando e aprender com o próprio público. O outro item é a teatralização. A teatralização sem os exageros. É interessante o teatro. Eu disse aqui que não se pode exagerar e que uma palestra não pode ser puro teatro. Mas em algum momento, o indivíduo pode ali representar um personagem daquela história. Mas o que ele não pode é ser um personagem. O orador não pode ser personagem. Ele não pode ser um ser humano que agora vai imitar um orador. Ele tem que ser ele mesmo. Ele vai passar sua convicção e a sua maneira de ser. A teatralização no sentido de fazer a representação. Por exemplo, o advogado, num tribunal de júri, muitas vezes ele busca o teatro para sensibilizar o júri. Mas ele tem que ser ele mesmo. Agora, quando se vai contar uma história, narrar um episódio, o orador pode até buscar de alguns artifícios do teatro. O teatro é um recurso maravilhoso, é uma ciência fantástica. Acredito que todo mundo devia ter uma noção a respeito do teatro. Agora, na oratória, ele vai usar o teatro e não ser usado pelas técnicas do teatro. Ou seja, ele vai ser ele mesmo como orador, mas é evidente que em algum momento ele pode teatralizar. Mas deixando bem claro que ele está teatralizando, que ele não é aquele personagem. E isso é interessante se pensar. O orador eloquente tem que ter simpatia, até na entrada, mas não pode ter simpatia demais. Chegar muito feliz, muito alegre, já gera antipatia. Também não pode chegar carrancudo. Boa noite. Outra coisa que é impressionante. O orador chega e diz assim, boa noite. Aí o público, boa noite. Tá baixo. Vocês não comeram hoje não? Ou então, boa noite a todos e todas. Isso é constrangedor ouvir. Todos e todas o quê? Seres humanos, cadeiras, animais? Todos e todas o quê? Como cumprimentar o público? Senhoras, senhores, desejamos a todos uma boa noite. E começa a sua palestra. E não, boa noite. Ou então começar a fazer palestra já perguntando, o que é que você acha sobre isso? Ou então tomar muita intimidade com o auditório, dizendo assim, fala bem, diga irmão, pois não amigo. Não. Na hora das perguntas e respostas,
O ideal é mesmo que o orador tenha as perguntas escritas. Mas se for dado o microfone a alguém, ele tem que tomar algum cuidado, porque às vezes alguém não vai fazer a pergunta. Vai querer fazer outra palestra. Ou vai querer tomar a palavra para parecer mais do que o próprio orador. Então, tem que tomar alguns cuidados na hora das perguntas e respostas. O orador deve responder sobre os temas que diz respeito à palestra. Às vezes o indivíduo vai fazer uma palestra e lá tem uma pergunta. Por que você se divorciou da sua mulher? E o tema foi outro. E quer saber da vida profissional do orador. E como é que você trata os seus filhos? Quantos filhos você tem? Você ainda é avô? Você é avô? Ou seja, o indivíduo tem que tomar alguns cuidados para que ele perceba que auditório ele vai dar o microfone na hora das perguntas, dos questionamentos. Por isso que a questão da simpatia não é chegar muito eufórico. Bom dia, gente, está tudo bem com vocês? A não ser que a palestra seja motivacional. Então, agora, claro que o orador tem que tomar algum cuidado. Tem um semblante mais amigo. Ele pode colocar os cantinhos do lábio um pouco mais para cima e vai chegar assim carrancudo. Não lhe levanta. Olha a diferença. Ele não precisa exagerar na simpatia, nem também exagerar na antipatia. Ele tem que ser sincero e ter simpatia. O que é simpatia? É empatia. Ele é um amigo que vai ajudar os outros amigos acerca do tema que ele desenvolve. A melhor técnica de oratória que existe é: vou falar com a intenção de ajudar. Você pode não conhecer nenhuma técnica de oratória, mas se você tiver a vontade de ajudar, pode ter certeza que as palavras, a mensagem, vai sair de maneira natural, espontânea e eficaz. Vejamos então, além da simpatia, mais qualidades do orador eloquente. Voz ritmada. Já falamos aqui. Não pode ser rápido demais e nem lento demais. A voz tem que sair de tal maneira que acompanhe a dicção, a respiração. Então o orador precisa cuidar, inclusive, da respiração, para evitar aquela coisa. Aprender a respirar com o abdômen. Então ele tem que cuidar dessa parte também. Por isso que a técnica da respiração vai ajudar a oxigenar o cérebro e, ao mesmo tempo, facilitar na memorização, facilitar na capacidade de transmissão do pensamento. Então, é interessante. Se ele vai falar, por exemplo, ao microfone, ele vai moldar a sua voz de acordo com a capacidade de absorção da voz pelo microfone. Outra coisa que não é interessante é o orador gritar. O grito, ele gera desconforto para com o público. Ele pode até impor sua voz. Meus amigos, e não meus amigos. Não. Ele evitar o grito. Imposição de voz não é gritaria. Não é grito. O grito não é agradável aos ouvidos. Nem a inteligência. Então, a voz ritmada, de forma que também não fique no mesmo padrão, pode alternar um pouco, mas sem perder a sua naturalidade. Vejamos aqui mais outro aspecto do orador eloquente. Vocabulário simples, já falamos aqui, sem ser vulgar. Não usarmos de termos que realmente possam prejudicar a transmissão, a clareza da mensagem. Agora, é interessante que o orador também demonstre que tem conhecimento. Evitar palavras comuns, demasiadamente comuns, ou palavras inabituais. Palavras que não se usa. Chegar e dizer, no Deobá do terceiro milênio. O que é Deobá, pelo amor de Deus? Deobá é no alvorecer, no início. Mas ele pode até falar em Deobá. Mas depois ele tem que dar a entender o que significa Deobá. Porque Deobá não é um termo usual. Agora é bom que, claro, que o orador conheça vários sinônimos. Sujar é o mesmo que macular. Conspurcar é o mesmo que empanar. Agora, ele não vai usar conspurcar diante de uma criança. Criança, não conspurque minha roupa, não suje minha roupa. Ele tem, claro que ele pode
dentro do contexto, se utilizar de alguma terminologia inabitual. Mas o público vai entender, pelo contexto da frase, o que ele quis dizer. Agora, o que ele não pode é juntar muitas palavras desconhecidas, porque aí o vocabulário não vai facilitar o entendimento. Então, o orador tem que tomar alguns cuidados, principalmente quando ele conhece muito, tem muita erudição. Agora, tem orador que se preocupa demais com a forma, com a erudição, e muito menos com o aprofundamento da mensagem. Geralmente, as grandes palestras, as melhores palestras, elas ocorrem com vocabulário simples, sem teatro. Da forma mais natural possível. São as melhores palestras. Agora, palestra teatralizada, sem sentimento, sem sinceridade, numa grande erudição, realmente, foi do tempo do Hitler. O tempo de hoje é diferente. Aliás, Hitler até falava de uma linguagem mais simples. Mas ele usava muito teatro. A oratória dele era puro teatro. Bom, vejamos então a preparação, que já falamos a respeito. O orador tem que saber escolher o tema que ele realmente domina, ter afinidade com o tema e ter um tempo para isso. Ele não pode improvisar. Claro que o orador pode improvisar, mas é como diz o slide. Aquele que prepara, ainda que ele domine, vamos supor, ele não preparou e domina bem o tema, ele vai produzir 10 frutos. Mas se ele preparar, ele vai produzir 1000 frutos. Se o orador não conhece o tema, vai ter que preparar. E se ele conhece, vai ter que se preparar também. Por quê? Para que ele possa dar o melhor de si. O melhor orador é aquele que se supera a cada palestra, a cada momento de oratória. Existe a improvisação, já falamos aqui, a história do micróbio do elefante, né? Então, o indivíduo tem que tomar alguns cuidados para que a improvisação não gere constrangimento por parte do ouvinte. O preparo é de fundamental importância por meio do estudo. Preparar é estudar, é conhecer o auditório, conhecer o público e ter habilidade para lidar com esse público. Já falamos aqui como preparar e proferir uma palestra. Escolher o tema. Eu costumo dizer que não escolhemos o tema, são os temas que nos escolhem. Impressionante como o nosso subconsciente também, ele dita o nosso comportamento na arte de falar em público. É impressionante isso. Tem temas que nos agradam e nem percebemos que nós brilhamos quando tratamos daquele tema. Tem outros temas que até gostamos. Existem temas que eu gosto muito, mas eu evito tratar. Por exemplo, aulas de direito penal. Eu gosto de penal, tenho um livro escrito de direito penal, mas eu não consigo ficar feliz dando aula de penal. Eu não consigo ficar feliz falando em crimes e dar exemplos de crimes. É impressionante. Então, nem sempre, porque nós conhecemos um tema, é que esse tema vai ser o melhor tema para nós. Às vezes tem outros temas que nem dominamos tanto, mas temos entusiasmo em relação a esse tema. Aí cabe aprofundamento. Vai se aprofundar para que haja o êxito na oratória. Então a escolha do tema, ela vem muito com o tempo. Com o passar do tempo, o indivíduo vai percebendo que ele fala melhor a respeito daquela área filosófica, científica, daquela área, daquele tema, daquele aspecto social, psicológico. Tem oradores brilhantes quando vão tratar a respeito da psicologia. Outros da filosofia, outros da questão religiosa, outros em algum tipo de disciplina. Tem professores, por exemplo, brilhantes em determinadas disciplinas, em outras não. Em outras eles não conseguem, mesmo tendo uma boa didática. Um professor que tem uma boa didática, um orador que tem a ótima didática, ele se sai bem em tudo. Só que ele vai sair melhor naquela área em que ele foi escolhido pelo tema. Então isso é muito interessante. Nós escolhemos o tema, mas também o tema nos escolhe, por meio do público, por meio do termômetro do público, do entusiasmo do público. E o próprio público vai dizer, olha, eu gosto mais quando você trata desse assunto do que desse assunto.
Professor, eu gostei mais daquela aula do que dessa. O professor mesmo, mas ele gostou mais daquela aula do que dessa aula. Por quê? Porque o professor não conhece do mesmo jeito, mas o professor não conseguiu brilhar. Ou a aula não ajudou. Ele não conseguiu brilhar naquela aula. Um professor brilhante brilha até em matemática. Conheço professores maravilhosos, brilhantes em matemática. Professor de cursinho, por exemplo, eles brilham. Geralmente são os professores que trabalham naquilo que eles têm total afinidade. E o professor é um orador, ele é um expositor. Aí nós temos aqui como preparar. Pesquisar nas bibliotecas, livros. Uma coisa que é interessante para o orador, que tem muita afinidade com o tema, é assinar revistas atualizadas a respeito do tema. Porque muitas vezes, ou revistas, ou sites, porque muitas vezes o livro, ele passa aquela informação, mas nem sempre está devidamente atualizado. O indivíduo, o grande profissional, é aquele que domina o tema e aquele que está atualizado a respeito do tema. Ninguém busca um advogado que sabe tudo, mas não está atualizado. Ou um médico que conhece profundamente, mas perdeu, nos últimos 3 anos, a evolução científica da sua área. O grande profissional tem que estar atualizado e o orador também. O orador tem que passar informações, demonstrando que conhece e demonstrando que ele está atualizado. Essa capacidade de estar atualizado nos seus temas é de fundamental importância e de boa característica. Aqui vem pesquisar na biblioteca, estudar metodicamente, ou seja, tem hora para estudar, pesquisar, anotar, fazer aquela leitura e anotar as coisas mais importantes naquela leitura. O orador pode fazer um resuminho e ler várias vezes o resumo. Ele pode fazer uma sequência, pode se utilizar de slides. Então, o orador, ele vai se utilizar de técnicas para exposição e durante essa escolha de técnica, ele vai, inclusive, se preparar melhor. Vejamos aqui mais alguns detalhes. Como preparar e proferir uma palestra. Então, nós temos formular o tema central ou a ideia-mãe. O tema central é esse, não fugir do tema. Introdução, desenvolvimento e conclusão, o tema central. E ele vai transformar a sua palestra em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, ele vai tratar dos assuntos mais científicos. No desenvolvimento, ele pode citar mais exemplos, dentro ainda da teoria. E na conclusão, ele também vai ter que tomar alguns cuidados. Por exemplo, uma palestra de 60 minutos. Imaginemos 20 minutos para a introdução, mais uns 30 minutos para o desenvolvimento e vamos colocar aí o restante dos minutos, 10, 15 minutos, para a conclusão. O que não pode é na conclusão, no fechamento, ele vem com toda a força. Aí, de repente, ele para e diz, agora acabou, é isso aí, muito obrigado, tchau. A conclusão tem que ser como a freada de um automóvel. Tem que ser lenta. O público tem que perceber que ele está começando a finalizar a sua palestra. O orador não deve concluir sua palestra de forma assim inesperada. De forma imprevisível. O público tem que perceber o início, o meio e o fim da sua temática, da sua exposição. Então, na conclusão, o orador vai começar a desenvolver raciocínio, levando ao público a reflexões. Uma técnica interessante para a oratória é o orador tentar unir a teoria com a prática. Demonstrar a teoria na prática. E na conclusão, ele passar uma ideia de que é possível seguir essa prática. De que é possível realmente desenvolver essa teoria na prática. Aí o público sai dali satisfeito. A conclusão, ela veio com força total. Ela veio demonstrando que não é apenas uma teoria. Toda teoria tem que ser aplicável. Se não for aplicável, não é teoria. Não adianta ter essa teoria. É apenas uma imaginação. É apenas um delírio intelectivo. Então, aqui também sobre a conclusão,
levantar uma reflexão, recitar um poema, terminar com uma história interessante. Ou seja, a conclusão ela tem que ser lenta. Então, uma palestra aí de 60 minutos, 15 minutos para concluir a palestra. Já falamos aqui a respeito das posições, né? A naturalidade do gesto, posição das pernas, movimento das mãos, posição da cabeça, comunicação do semblante. Tem orador que vai falar e fica com o olho fechado. Tem que abrir o olho. Também não precisa abrir demais o olho. Então, o orador tem que ser natural, mas ele tem que evitar essas tentações teatrais. De falar, por exemplo, com o olho fechado. De falar sem observar o auditório. Claro que o indivíduo não vai ficar vendo cada um, até porque ele pode se desconcentrar. Mas ele não pode falar de forma como se ali tivesse apenas robôs. Ele não pode se distanciar do público. Ele tem que estar próximo ao público. Já falamos aqui a habilidade, né? Conhecer o público que irá escutar. A idade, sexo, nível social, cultural, ambiente, acomodação. Então, tudo isso está no campo da habilidade. O que o orador não deve fazer? Pedir desculpas. Ó, gente, não sei se agradou. Não precisa pedir desculpa. Não precisa disso. Demonstra fragilidade, demonstra insegurança. E o público não quer saber de orador inseguro. Contar piada, nem interessante e nem desinteressante. Piada sempre vai atingir alguém, e alguém que está naquele auditório que não vai gostar da piada. Vai contar uma piada lá envolvendo determinado indivíduo. E naquele auditório tem gente que faz parte daquele grupo, daquele indivíduo que foi, de certo modo, constrangido por meio da piada. Eu não aconselho piada. O indivíduo pode até contar uma história engraçada, mas evitar certas piadas, até porque ele não sabe se o público vai rir. Eu já assisti palestra que eu fiquei constrangido. O orador, 1h30, piada o tempo todo. E não era show de humor. Era uma palestra religiosa. O orador ficou contando piada o tempo todo. Foi constrangedor escutar. Todo mundo já começava a sorrir porque não queria chorar. Então, evitar piadas. A não ser que se trate de uma apresentação teatral de um humorista. Aí tudo bem. Outra coisa é começar com palavras vazias. Ou seja, ele nunca começa. Ele vai falando, mas não começa, não tem objetividade. Né? Ou então evitar, o orador também deve evitar posições polêmicas. Você é contra ou a favor aquele partido político. Ou seja, evitar temas polêmicos. Mas se for tratar de temas polêmicos, o orador deve buscar alguns tipos de oratória. Por exemplo, tem a oratória doutrinária. É aquela que o indivíduo visa convencer. Tem aquela oratória, aquele discurso chamado discurso parlamentar, que é aquele que o indivíduo não toma partido, não toma posição, mas explica várias correntes, vários posicionamentos, e deixa que o público escolha a posição que ele desejar. Então, evitar também frases vulgares, termos chulos. Então, é interessante o orador, principalmente quando ele vai tratar de um tema polêmico, e aí alguém faz uma pergunta mais polêmica ainda, e isso pode, às vezes, um detalhe pode derrubar toda a palestra dele. Às vezes, uma posição mal colocada. Eu assisti uma vez uma palestra, o orador fantástico, no final ele colocou o hino do Corinthians e colocou lá a bandeira do Corinthians. Aí o povo do Palmeiras começou a vaiá-lo. O homem fez uma grande palestra e no final terminou com o Corinthians. O Corinthians foi campeão mundial naquele dia, naquela época, e ele ali finalizou uma palestra que não tinha nada a ver com futebol nem com esporte, com o hino e a bandeira do Corinthians no slide. Ele estava muito à vontade. Foi vaiado por aqueles que não eram do Corinthians. O orador deve aproveitar as circunstâncias de lugar, de tempo, de pessoa, aludir à ocasião. Ele pode se utilizar do ambiente, da cidade onde ele está. Ele pode se utilizar daquela circunstância para tirar proveito da circunstância. Então, ele pode
saber cumprimentar o auditório. Olha, eu fico muito feliz com esse auditório tão animado. Ele nessa cidade tão esplendorosa, é a primeira vez que eu venho nessa cidade, eu me senti em casa ao chegar a essa cidade. Então tudo isso é uma forma de agradar o público e obter a simpatia do público. Bom, mas nunca esquecer que o público vai ser verdadeiramente simpático ao orador que demonstre conhecimento do tema, simpatia e queira motivar o público acerca daquele tema. Os mandamentos dos gregos: domínio do tema, saber agradar e saber motivar. Os 3 mandamentos de Aristóteles na arte da retórica. Em resumo, já estamos finalizando nossa fala. Antes de iniciar sua apresentação, respire bem e procure deixar o corpo relaxado. A técnica da respiração, tomar um banho. Pesquise, estude, enfim, prepare-se bem e com antecedência. É mais fácil ser convincente quando se domina o tema. São os 10 mandamentos. Cumprimente a plateia. Tem gente que vai começar a fazer a palestra, nem cumprimenta a plateia. E nem trata do tema, nem diz que tema é esse. Transmita confiança e mostre firmeza, determinação. Fale com entusiasmo. É uma síntese do que nós falamos. Não decore sua exposição. Eu já assisti uma vez a uma palestra em que o orador decorou sua exposição. Foi um apresentador de um trabalho de conclusão de curso. O acadêmico decorou a exposição dele. Ficou muito mecânica, sem vida. Quase que o olho dele não piscava. Parecia um robô falando. É evidente que o indivíduo vai usar de memória, mas não vai exagerar nessa capacidade de memorização. Não sei se tem mais aqui. Expõe o assunto de maneira clara e objetiva. Já falamos, né? Sem repetições. Ao elaborar a apresentação, observar o público, evitar gírias, expressões vulgares, cacuetes, piadas. Já falamos também. Não use termos que denotem intimidade, tais como meu coração, minha querida, dentre outros. Isso aí, já falamos também, gera um constrangimento. Não perca a oportunidade de falar. A prática e o exercício é que lhe proporcionarão confiança. Tem que treinar. Tudo depende do treinamento. Agora temos a nossa bibliografia. Do professor Osmar Barbosa, grande professor de oratória. Do professor Silveira Bueno, contemporâneo do Rui Barbosa, assistiu a algumas conferências do Rui Barbosa. E agora vem do meu amigo, uma bibliografia excelente do meu amigo, professor Reinaldo Polito. Ele tem uma obra, ele tem mais de 30 livros a esse respeito, já esteve em várias capitais, foi professor de vários líderes aqui do Brasil e do exterior. E ele tem uma obra, Como Falar Corretamente e Sem Inibições, vem com CD. O professor Reinaldo Polito tem, inclusive, sites que tratam do tema. O site dele, www.polito.com.br, um site muito interessante do professor Reinaldo Polito. Bom, eu agradeço a todos a atenção e vamos praticar a oratória, começando em auditórios que você sinta mais à vontade, numa escola mais discreta. Daqui a pouco você está falando em auditórios maiores. A gente começa de forma devagar mesmo, a gente não vai já começando. Primeiro vai dirigir a bicicleta com as 2 rodinhas lá atrás. Depois vai tirando as rodinhas, ou seja, vai perdendo a timidez, vai adquirindo experiência, segurança e passando a ser uma referência. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. E boas palavras para vocês.